né? Se você puder ligar o seu vídeo aí, é muito bom ver aqui. Nós temos aqui um computador onde nós vemos na tela 25 pessoas. A gente coloca para o lado, a gente vê outras 25. Então, é muito bom ver cada um de vocês aí reunidos. Amém? Bom, temos o Júlio também ali do Brasil, ó. Tá lá no Brasil assistindo conosco. Um abraço também, Júlio. Estão vendo o Júlio aí, gente? Né? Às vezes você está no celular, às vezes aparece só uma pessoa e mais 4, se eu não me engano, né? Mas não precisa ficar colocando para o lado, não. Vamos focar então na palavra, né? Vamos orar mais uma vez para que Deus venha falar o nosso coração nesse dia, nesse culto, amém? Glória a Deus. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença, Pai. Obrigado, porque cremos que o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele, meu Deus, que nos restaura, o Senhor é aquele que nos dá esperança, o Senhor é aquele, meu Deus, que sempre, meu Deus, acredita em nós, Pai. E nós cremos que o Senhor está aqui conosco novamente, meu Deus, nos dando mais uma oportunidade de nós nos achegarmos a Ti, meu Deus, poder ser abraçado por Ti, poder sentir a Tua presença, ser envolvido, Senhor, meu Deus, por essa presença, meu Deus, que, meu Deus, lugar algum, dinheiro algum compra, mas somente dos céus pode vir essa paz que excede todo entendimento, meu Deus, essa alegria no nosso coração, meu Deus, de poder ser salvo, de poder ser perdoado, ser liberto e de poder, meu Deus, fazer parte de uma família, Senhor, meu Deus. Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, que o Senhor direciona-nos e, Pai, e mais uma vez nós oramos para que o Senhor visite cada lar, para que cada lar, meu Deus, seja estabelecido um altar para Ti. Meu Deus, invade com o Teu Santo Espírito cada lar, meu Deus, que está nos ouvindo, meu Deus, nesta manhã, meu Deus, onde quer que eles estiverem, meu Deus, a Tua presença, meu Deus, possa tocar, meu Deus, cada coração, meu Deus, em nome de Jesus, Deus. Nós oramos, desde já te agradecemos, Pai, como também oramos, Pai, por aqueles que não estão nos assistindo também, porque talvez não estão com condições, talvez alguns estão internados também, e oramos para que o Senhor os restaure, meu Deus, onde eles estiverem, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor continue cobrindo, Senhor meu Deus, Pai, guardando e restaurando, Pai, cada vida, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, e aqui nós estamos, Pai, na Tua presença e oramos para que o Senhor possa tocar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá então, vamos para a palavra, compartilhar algo com vocês. Na verdade, eu compartilhei um pouco dessa palavra, um pouquinho lá na vigília, semana passada. E essa palavra ficou guardada no meu coração ainda, com alguns assuntos, e quero compartilhar com vocês. Então, se você puder, tome nota, porque a gente vai falar bastante passagem aqui, mas tudo discorrendo aqui a história de um homem que com certeza eu creio que vai mostrar como que Deus ele continua acreditando em nós, como que Deus ele é aquele que nos dá esperança, como é aquele Deus que realmente nos restaura. Amém? Uma palavra que ficou no meu coração novamente é a palavra repetições. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre até quando? Até quando, Senhor? Foi quando Abacuque orou, ele entendeu que Deus ele não perdeu o controle, Deus continua governando, Deus é Deus, e Abacuque ele faz aquela oração: Senhor, assim como nos ajudaste nos tempos passados, assim nos ajuda também nesse tempo difícil. E essa oração que nós devemos fazer. E depois a Michelle, semana passada, trouxe uma palavra poderosa também, onde foi como algo para trazer esperança. No vale de ossos secos, um exército pode se levantar, porque Deus, ele pode. Então nós podemos ter esperança. Mas algo que também ficou no meu coração nessa semana foi essa parte de repetições. Eu queria fazer uma pergunta para você, para todos nós aqui. Algo já se repetiu na sua vida? Sim. É que algo já se repetiu? Sim. Né? E ao ponto também, né, existem algumas repetições que chega ao ponto que você desiste até de você mesmo. Não sei se é a tua condição ou se você já passou por isso. Mas de novo. Nossa, mas de novo. Aí quando você
Você se rende e fala, não tem mais jeito não para mim, né? Já fiz tanta coisa e se repete, se repete, se repete. Então foi algo que eu meditei muito durante essa semana. E sabe, e quando nós vemos na Bíblia, gente, quando algo se repete, Deus ele quer transmitir algo para nós. Quando algo se repete, Deus ele quer transmitir algo para nós. Seja para nos lembrar algo que nós nos esquecemos, ou seja também, né, para nos chamar a atenção. Talvez algumas coisas repetindo, porque talvez nos esquecemos de alguns valores, talvez nós esquecemos de promessas, nós nos esquecemos de chamados, da nossa identidade, ou simplesmente algo se repete porque Deus está falando, filho, não é por aí. Filho, é por aqui. Filho, você, ou também, filho, você precisa passar nessa prova. Porque está se repetindo, repetindo, repetindo. É a recuperação, gente. Não sei você, se você já ficou uma vez de recuperação, é isso. A recuperação vem. E se a gente não passar nessa recuperação, vai vindo a mesma prova. Algo vai se repetindo até que nós possamos passar nessa prova. Amém? Então vamos falar sobre essa parte da repetição. Se algo se repetiu. E um homem aqui chamado Pedro, foi algo muito lindo, que algo se repetiu na vida dele. Está lá em Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. Será que algo se repetiu na sua vida ao ponto de você desistir de você mesmo? Então, momento, essa palavra de hoje é para trazer essa esperança, para nos fazer entender as repetições nas nossas vidas. Porque eu fiquei meditando também justamente nesse tempo onde nós estamos fazendo online. Até quando, né? Ou, de novo, repetições. E um dos fatores que eu entendi por que se repetiu, para mim, Deus falou muito forte. Se repetiu porque nós precisamos nos lembrar daquilo que ele falou lá atrás, na primeira vez que a gente ficou online. Foi muito claro que Deus falou há 1 ano atrás, quando nós tivemos que ficar online. Onde Deus, ele falou muito claro, Deus, ele quer estabelecer os altares nos lares. E parece que se repete de novo. Por quê? Porque talvez nós nos esquecemos desses valores. E se repete porque, filhos, altares nos lares. Vou precisar mover de novo a circunstância para que realmente todos nós possamos nos lembrar e estabelecer altares nos lares. Então, as repetições têm muitas razões para as repetições. Nesse caso específico, na nossa igreja, nós entendemos essa repetição de novo. É porque Deus ele quer estabelecer os altares nos lares. Novamente. Ah, mas eu estou me esforçando. Ah, mas de novo sobre isso. De novo, e será de novo, e de novo, até que nós entendamos. Deus ele quer que cada lar e cada marido, cada homem, realmente exerça esse sacerdócio em cada lar. Amém? Todos estão comigo até aqui? Ok? Abraço lá para o Tiagão e a Rô lá no Brasil. Agora estou te vendo. Ó, que gostoso. Gostoso. Depois, se quiser pregar para a gente também, tem liberdade aí, viu, Tiagão? Pô. Amém? Mas vamos lá. Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. Conta a história que essa passagem eu vou ler. Depois, as próximas, eu vou só citar a referência, tá bom? Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiam. Pega essa palavra aqui, né, que Jesus, ele disse a Pedro: agora farei você um pescador de homem. Mas muito lindo como que foi o chamado de Pedro. Pedro, ele estava ali numa pesca frustrada, onde ele tentou a noite toda e não pegou nada. Talvez você já ouviu essa passagem, essa pregação, mas é uma realidade. Pedro tentou, com sua experiência, fazer tanta coisa e não deu certo. Algumas até dá certo, mas chegou um momento onde ele não pescou nada. E de repente Jesus ele entra na cena e fala: lançai a rede novamente. Pedro ele crê nessa palavra e ele lança a rede em obediência à palavra de Jesus, e o milagre ele acontece na vida de Pedro. E Pedro ele se rende a esse Deus maravilhoso, e Jesus ele dá um chamado, um propósito na vida de Pedro. Você não vai ser apenas um pescador agora, você vai ser pescador de homens. Então, note aqui que muitas vezes Deus ele não olha para a sua experiência, Deus olha para a sua obediência. Amém? Deus não olha para tudo aquilo que você fez, deixou de fazer. Deus ele quer uma coisa só: obediência. Foi o que Pedro ele disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. Senhor, se o Senhor disse, eu vou fazer. Mas só que no começo foi muito lindo, gente. Esse é o começo do chamado de Pedro. Eu acredito que o começo de nosso chamado, o começo da nossa caminhada na fé é mil maravilha, né, gente? Olha, Deus falou, tá falado, eu vou me lançar, e é isso que aconteceu com Pedro. Agora vamos continuar então a história aqui. Nós não vamos ler, eu só vou falar aqui, citar as referências, ok? Um pouquinho mais sobre Pedro. Mateus 14, verso 22 em diante. Pedro, ele anda sobre as águas. Pedro, ele anda sobre as águas. Ele tem uma experiência sobrenatural com Jesus nessa caminhada com ele, assim como eu e você também já tivemos tantas experiências, ao ponto que a tempestade estava forte, Jesus aparece e Jesus nos chama para ir até ele, e no meio daquela tempestade nós vamos andando sobre as águas, até que novamente Deus ele restaura todas as coisas e estabelece a bonança, estabelece novamente o refrigério, a paz no nosso barco, na nossa casa. Amém? João, capítulo 6, depois continuando, Pedro ele faz aquela confissão maravilhosa: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha que fé de Pedro. Quantos têm essa fé aqui, gente? Né? Para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha que convicção de Pedro, gente. Mais para frente, Mateus capítulo 16, verso 13 em diante, Pedro ele faz uma outra declaração tão poderosa. Ele vai dizer o seguinte: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, ele chega e fala para ele o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Então, Pedro foi chamado, depois Pedro anda sobre as águas, depois Pedro faz declarações a respeito, né, de Jesus, inspirada por Deus. Pedro está sendo usado. Pedro está sendo realmente um homem que só está voando agora, gente. Quantos de nós aí só voando em Cristo, só voando nas asas de Deus, né? Que maravilha. Mas chega um momento, é tanta ousadia de Pedro, né? Porque às vezes a gente condena Pedro que ele meio que afundou nas águas, tudo, mas ele foi o único que andou sobre as águas ali com Jesus. Pedro ousado. Mas com essa ousadia também, Pedro dá uns tropeços, né, gente? O tropeço ali foi quando Jesus ele fala, né, lá em Mateus 16, 21 ao 23,
Jesus falando que ele haveria sim de morrer, haveria de ser crucificado, haveria de ser entregue. Então aí Pedro fala: não, meu Senhor, não faz isso não. Você não deve ir até lá não, você não deve morrer. E aí foi quando Jesus, ele repreende Pedro, falando assim: sai de mim, Satanás. Né? Meu Deus, Jesus também ele era ousado, gente. Né? Então você vê que Pedro, ele tem um chamado, ele tem uma caminhada. Nessa caminhada, às vezes, há alguns tropeços que faz parte, amém? Você pode dizer aí para o irmão do seu lado aí, que está aí, faz parte, amém? Ou na tela, faz parte, gente, faz parte. Não se condene a si mesmo por um tropeço que às vezes você dá. Tá? Às vezes o próprio Jesus te repreende, né? Imagina, Jesus te falando dessa forma: sai de mim, Satanás, meu Deus, sabe? Mas Pedro, ele não para, Pedro não desiste. Ele continua andando com Jesus, e lá em Mateus 16 também, no mesmo capítulo 24, versículo 24 em diante, Jesus vai dizer também para Pedro e para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Quanta experiência Pedro está tendo com Jesus. Irmãos, quero fazer uma pergunta para você. Quantas experiências você já teve com Jesus? Quantas? Se a gente pudesse registrar quantas experiências, quantos livramentos, quantos momentos onde Deus nos tocou. E sabe, Pedro, ele teve essa experiência. E Pedro continua tendo mais experiência, gente. Lá em Marcos, capítulo 9, Pedro, juntamente com Tiago e João, eles vão a sós com Jesus, ali no monte. E ali no monte, a sós com Jesus. Imagina, você a sós com Jesus, e Jesus ali no monte, ele se transfigura. Ele mostra uma parte de sua glória ali para Pedro, Tiago e João. Pedro tem mais uma experiência sobrenatural, gente. Muitos de nós já vimos um pouco da glória de Deus, uma parte, um fragmento, momentos tão fortes que marcaram o nosso coração, ao ponto que, assim como Pedro falou, o negócio está tão bom aqui, Jesus, que vamos armar algumas tendas aqui e vamos ficar por aqui. Né? Não sei se você se lembra, quando nós passamos no encontro com Deus, ali naquele retiro lá no monte, quantos dias lá, e a nossa vontade, Senhor, eu quero ficar aqui, né? A tua glória é tão forte, a tua presença é tão maravilhosa, eu quero ficar aqui também. Mas só que há um trabalho a ser feito, a responsabilidade nossa na terra, então é da mesma forma Jesus, né? Ele não permitiu que ficássemos apenas ali, mas Deus permite algumas experiências que possam ser marcos na nossa vida, de tempos em tempos. Deus aí, provavelmente, ele vem com algumas repetições para nos fazer lembrar desses marcos que Deus, ele nos concedeu. Amém? Amém. Depois, já um pouquinho mais para o final, em João capítulo 13, um pouquinho mais no final da vida ali do ministério de Jesus, Jesus ele reúne ali seus discípulos numa casa, e Jesus lava os pés de Pedro. Olha, Pedro está tendo tanta experiência, e foi quando daí Pedro ele pega e fala: não, Jesus, não lava meu pé não, que isso? Porque naquele tempo quem lavava os pés de alguém que entrava ali nos lares era só escravo, e Jesus ele estava se colocando no lugar de servo, lavando os pés de Pedro. E naquele tempo não tinha Nike, não tinha essas meias, não tinha talco, tinha realmente algo raiz mesmo, é algo bem daquele jeito, é aqueles pés abençoados, né? Aquele pé realmente, para você lavar um pé desse, só Jesus mesmo. Literalmente, só Jesus mesmo, né? Mas glória a Deus. Mas Jesus, ele é maravilhoso. E aí, continuando, Pedro, ele fala assim, né? Porque Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem partes comigo. E Pedro, tão ousado, Pedro era tão intenso, né? Que ele fala assim:
Não, Senhor, então não só meus pés, mas também lava minhas mãos, minha cabeça, lava tudo logo. Pedro é uma figura, né, gente? Pedro é uma figura. Ele tudo é intenso. E nessa reunião também ali com os discípulos, né, Pedro, ele todo curioso porque Jesus começa a falar que um deles haveria de trair, está lá em João capítulo 13, verso 33 em diante. Pedro ele fala assim para João, João, você que está aí pertinho, inclinado no peito de Jesus, pergunta aí para ele aí quem que vai trair. Pedro meio curioso também, ele quer estar por dentro de tudo, ele quer participar de tudo, né? Então, Pedro é um cara muito participativo, muito ousado e que teve um chamado e uma experiência maravilhosa com Jesus. Ao ponto que Pedro, lá continuando no mesmo capítulo 13, verso 33 ao 38, Pedro fala assim, porque Jesus estava falando de que alguém haveria de trair ele. E Pedro ele vai dar essa declaração. Ainda que todos se escandalizem, nunca eu me escandalizarei. Nunca. E Jesus disse, em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E Pedro, ouvindo isso de Jesus, ele disse com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, da mesma maneira, eu nunca, de modo nenhum, te negarei. Que ousadia de Pedro. Várias declarações. Quantos votos a gente faz com Deus, né? A gente fez com Deus também. A gente já disse várias vezes, Senhor, nunca vou te deixar. Nunca. De modo algum vou te negar, Senhor. Nunca vou pecar contra ti, nunca vou ferir teu coração. E era nessa sinceridade que ele estava falando. Então se coloque no lugar dele também, porque quantos de nós já fizemos votos assim? Porque chega no momento, né, continuando a história, Pedro ele vai para a vigília com Jesus, mas Pedro ele dorme, Pedro ele fica ali, até que chega ali os soldados e prendem Jesus. E Pedro, tão intenso, ele vai, pega a sua espada que estava ali, né, e corta a orelha de Malco, e aí Jesus fala, não, Pedro, larga essa espada aí. E pega a orelha de Malco, gruda novamente, Deus faz uma cura, um milagre ali, e Jesus ele fala, você acha que eu não posso enviar aqui uma legião de anjos aqui para poder me socorrer? Então, Deus é Deus. E Pedro, ele é repreendido ali naquele momento. Ele quer fazer as coisas do jeito dele, na força dele. E quando chega o momento, lá em Mateus 26, verso 69 em diante, lembrando, Pedro foi aquele que fez um voto com Deus, falando assim, eu nunca vou te deixar, nunca vou, sabe, te ferir teu coração. Então pensa, gente, quantos de nós já fizemos isso? E sabe, naquela sinceridade, naquele anseio de agradar o coração de Jesus, chega um momento de fraqueza. Lá em Mateus 26, o que aconteceu com Pedro. Jesus foi levado e Pedro estava sentado ali fora, no pátio, e aproximou-se uma criada, uma mulher, e disse, você estava com Jesus. E a primeira vez, Pedro ele falou, eu não sei do que você está falando. Imagina o peso no coração de Pedro por ter dito uma palavra dessa. Alguém que andou durante anos, gente, 3 anos ali com Jesus, com o mestre, vendo tantos milagres, vivenciando tantas coisas com Jesus. Até repreensões também, que nós vemos o amor de Deus pelas repreensões. Mas aqui chega um momento que ele fala, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse Jesus. E ele continua andando ali, aparece uma outra mulher falando assim, você estava com Jesus, o Nazareno. E pela segunda vez ele faz ainda conjuramento, falando assim, eu não conheço tal homem. Eu não conheço tal homem. Meu Deus. Até dói o coração de poder saber que alguém, né, vê toda essa história tão linda, de repente caindo, sabe, durante toda essa história, durante 3 anos, e agora, pouco a pouco, Pedro está morrendo, Pedro está se apagando. E pela terceira vez,
chegou uma mulher que também disse: verdadeiramente você é um deles, porque a tua fala te condena, você fala como um deles. E Pedro, novamente, ele começa a praguejar e a jurar novamente, dizendo: eu não conheço tal homem. Não conheço. Imagina, a gente fez um voto com Jesus. E a gente chegar ao momento de falar para alguém que vem perguntar para nós se nós seguimos a Jesus e nós falarmos isso. Eu não conheço Jesus. Eu não conheço esse homem. Meu Deus, é muito forte isso. Aí, continuando a história, imediatamente o galo cantou. E quando o galo canta, repetições. Novamente, algo faz lembrar de algo que Jesus havia dito lá atrás. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Não é apenas chorou, não é só lacrimejou. Não, ele chorou amargamente. Imagina um choro, acho que foi um peso tão grande no coração dele, só que não é o final da história. Amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado: não é o final da história. Não é o final da história ainda. Não acabou ainda. Porque às vezes você se vê como Pedro, né? Tantas experiências, promessas, chamados, e não acabou a história ainda. Nesse momento, se você for procurar alguma coisa na Bíblia sobre Pedro, Pedro sumiu, gente. Você pode procurar onde for aí na Bíblia, nos evangelhos. Pedro sumiu. Não fala nada de Pedro depois. Porque Pedro, ele some. Não sei onde ele foi. Não sabemos o que passou durante esse tempo. Só sei que Pedro, ele é avisado que a pedra do sepulcro foi tirada. E está lá em João capítulo 20, fala a história aqui, João capítulo 20, verso 1 ao 6, que 2 discípulos, sabendo disso, quantos discípulos eram que seguiam Jesus? 12 discípulos. Mas aqui está falando que 2 discípulos saíram correndo ao sepulcro, sabendo que a pedra foi tirada. E 2 foram correndo. Um deles, que nós vemos aqui na Bíblia, foi quem? Pedro. Pedro foi correndo. E a Bíblia fala aqui que aliás, os 2 correndo, só que o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, mas os 2 chegaram ali no sepulcro, correndo, querendo ver o sepulcro. Mas só que o sepulcro estava vazio. E no João capítulo 20, verso 10, ele volta para casa. Gente. João volta para casa. E lá em Marcos 16, porque verso 7, Marcos 16, 7, Maria é que teve ali um encontro com Jesus pós ali ressurreição. Né? Jesus, ele se apareceu primeiramente para Maria, para uma mulher. O porquê que Jesus apareceu primeiro para uma mulher, eu não sei. Você sugere alguma coisa? Não sei, né? Maria é uma bênção, né? Mulheres são mais sensíveis. Isso, mulheres são mais sensíveis, e tá? ia espalhar também a notícia para todo mundo. Claro, ia espalhar para todo mundo. Mulher gosta de falar, né, gente? Jesus se revela primeiro para uma mulher. E é isso que Maria ela faz. Maria ela vai ali para os discípulos que estavam ali, falando: Jesus ressuscitou. Mas olha que interessante, Jesus está com todas essas palavras aqui, ó. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Eu acho bem interessante porque Jesus ele não fala apenas assim, vai e avisa os discípulos. Está escrito aqui bem detalhadamente, bem especificamente, vai e avisa os discípulos e a Pedro. Por que Jesus ele faz então essa menção a Pedro? Eu entendo que Jesus ele quis dar uma ênfase em Pedro, porque sabia que Pedro havia desistido até dele mesmo.
Porque Pedro havia feito algo que ele estava completamente acabado, derrubado por aquilo que ele fez. Porque Pedro chorou amargamente por ter feito tantos votos, andado tanto com Deus, e mesmo assim o negou. Olha, a irmã Ana aqui colocou uma iluminação aqui, ó, aqui no chat também, falando assim, por que foi a mulher? Porque foi a mulher quem comeu o fruto primeiro, e Jesus restaurou a essência da mulher nesse momento. Ô, glória! Essa é forte aí, hein? Essa foi dos céus, hein? Jesus restaurando, remindo todas as coisas. Glória a Deus. Vamos aí compartilhando. Glória a Deus. Se você quiser dar um glória a Deus aí também, compartilhando, muito bom, gente. E então, Pedro, ele é avisado. Pedro é avisado. Irmãos, eu quero perguntar para você, onde estava Pedro? E onde está você também? Onde nós estamos? Então, Pedro, ele estava em algum lugar agora, e até que, lá em João, capítulo 21, verso 1 ao 3. Quem se lembra do chamado de Pedro? Onde ele foi chamado? Pedro foi chamado ali no mar, na pesca frustrada, né? E foi o chamado dele ali. Só que, lendo aqui, diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, olha o que Pedro ele disse, tamanha frustração dele, ele fala assim, vou pescar. Espera aí, Deus tinha falado para ele o quê? Que faria dele pescador de homens, mas ele volta à vida dele antiga. Pedro, ele volta à sua vida antiga. Pedro, ele volta a fazer o que ele fazia antes de Jesus, antes de ser chamado. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia. E o problema é que a decisão de Pedro fala assim, muitos também, ele falaram assim, também nós vamos contigo, disseram. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. A minha decisão influencia no meu redor, nos meus amigos. Ah, mas eu não estou nem aí, essa vai ser minha decisão. Tá bom, sua decisão, mas a sua decisão também, ela afeta todos ao seu redor. E muitos são influenciados e vão juntos também. Pedro, ele fez isso. Mas, de novo, eu quero repetir, não é o fim da história. Amém? Não é o fim da história. Vamos continuar. João capítulo 21, verso 4 ao 6. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, de novo, na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos... Não, peraí, gente. Jesus, ele estava ali na praia agora. Na praia, e da praia, ele fala filhos. Ele chama de filhos quem? Quem estava lá pescando novamente? Pedro. Pedro e seus discípulos. Todo mundo voltando à velha vida. E Jesus, mesmo assim, chega e fala para eles, filhos. Jesus não chegou e falou para eles, raça de víboras. Suas raças de víboras. Vocês me negaram, seus traidores. Eu conheço aí pessoas aí, seus Judas. Não, né? Jesus, ele chega naquela praia, olha para aquelas pessoas que o deixaram e fala, filhos. E continuando, tende algumas coisas de comer? Respondeu-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Repetição. De novo, mesmo milagre, mesma situação se repetindo. Deus fazendo lembrar Pedro. Lembra daquele primeiro dia? Repetições que nos fazem lembrar de coisas que nós nos esquecemos. Essa pandemia de novo. Culto online de novo. Repetições. Por quê? Para nos fazer lembrar daquilo que ele disse lá atrás.
estabeleçam altares nos lares. Veio tudo isso que tem acontecido, repetições. Para quê? Repetições. Algo está se repetindo na sua vida, assim como foi de Pedro, mas só que Pedro chegou ao ponto que ele desistiu dele mesmo. Mas aconteceu que Pedro, ele obedeceu essa palavra e novamente ele pescou grande quantidade de peixes, chegando ali, assando o peixe, ceando com Jesus. Ali, Pedro, ele se rende novamente, ali falando, entregando novamente a sua vida ali a Jesus. Amém? Só que nesse momento que Pedro ele se prostra ali diante de Jesus novamente, Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro de novo. Repetições. Alguma coisa aconteceu 3 vezes lá atrás, sim ou não, né, gente? Sim. 3 vezes lá atrás. O que aconteceu lá atrás? 3 vezes algo aconteceu? Negou a Jesus por 3 vezes. E agora, por 3 vezes, Jesus, ele pergunta para Pedro, tu me amas? Repetições. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Lembra daquilo que eu disse para você. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes novamente, eu acredito que essas repetições fez com que Pedro lembrasse novamente do chamado dele. Para que Jesus, ele nunca vem condenar. Jesus vem para restaurar. O papel pastoral também é esse, gente. Nosso papel não é ficar condenando, mas é restaurar. Até que a pessoa assim queira, vamos acreditar. Vamos acreditar. Assim como foi falado algumas lives atrás, ninguém vai ficar para trás, né? Vamos acreditar. Ô paciência de Jesus, né? E assim nós vamos continuar, sabe, nesse chamado que Deus ele tem. E aí no final desse capítulo, Jesus conforta Pedro. Pedro, quando você era moço, talvez você fazia o que você realmente fazia o que estava no teu coração, você se cingia e você ia para onde você queria ir. Mas só que vai chegar um momento, Pedro, que você vai amadurecer. Vai chegar um momento, Pedro, sim, que você vai ser levado onde você realmente não quer, sabe? Então, Pedro, ele é consolado, falando, ouvindo as palavras de Jesus. Tem jeito, Pedro. Tem jeito. Talvez você me negou lá atrás, você fez o que estava no teu coração, mas, Pedro, não para. Não para, não desiste. E Pedro, ele é lembrado de tudo aquilo. E novamente vem aquela restauração na vida de Pedro. Depois disso, nós vemos a história de Pedro, depois dessa restauração, que testemunho maravilhoso de Pedro. Porque Pedro, ele foi restaurado. E sabe, nesse tempo que nós vivemos hoje, às vezes nós estamos procurando tanta coisa nova, tantas coisas, sabe, que possa preencher algo no nosso coração, e algumas coisas estão se repetindo, e a pergunta fica aqui, por que está se repetindo? Será que Deus ele não quer nos fazer lembrar daquilo que ele disse lá atrás? Será que a gente não está passando na prova? Ou será que Deus ele realmente quer nos mostrar quais os valores lá atrás, o que ele havia dito lá atrás? Voltar para a simplicidade, voltar para o básico. A gente quer construir coisas grandes, sendo que o básico a gente não está obedecendo. Então, lá atrás, lá no comecinho, lembra lá atrás, repetições. Então, acredito que com aquilo que aconteceu com Pedro, o propósito da repetição foi lembrá-lo do seu propósito. E se repetiu, tudo isso que está acontecendo é por um propósito. E Pedro, a partir daquele momento, começou a priorizar a obedecer a palavra de Deus, a obedecer os mandamentos de Jesus. E depois Pedro foi um homem poderoso ali nas mãos de Deus. Foi porque ele não parou. Mas alguém que desistiu dele mesmo, nós vemos que Jesus ele não desistiu. Amém? Então não importa o que você talvez está sentindo, que não tem mais jeito, que não tem força,
Jesus continua acreditando. E se alguma coisa está repetindo, vamos estar sensível à voz dele. Aí onde você está, vamos permitir que o Senhor nos faça lembrar de algumas coisas, para que o Senhor nos faça lembrar, diante dessas repetições que têm acontecido na nossa vida, o que nós temos esquecido durante esses anos, durante esses dias. Vamos voltar para o básico, voltar lá atrás na origem do nosso chamado, do nosso propósito, em nome de Jesus. Amém?